Sabe aquela impressão de que a matemática é uma coisa super abstrata que fica só nos livros e não tem nada a ver com o nosso dia a dia? Pois é, e se eu dissesse que ela é a chave para entender uma das coisas mais frustrantes da vida moderna? Sim, estou falando de engarrafamentos. Hoje a gente vai usar a matemática para decifrar por que ficamos presos no trânsito. E no caminho, vamos ver o poder incrível que as equações têm para explicar o mundo real. Pensa na cena que todo mundo conhece. Alguém está dirigindo numa boa na estrada e, de repente, tudo para. A gente olha em volta, cadê o acidente? Cadê a obra na pista? Não tem absolutamente nada. É o famoso engarrafamento fantasma. Mas como assim? De onde ele surge? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar de frente o tal do engarrafamento fantasma. Depois, a gente vai aprender a falar a língua do trânsito, usando matemática, claro. A partir daí, com uma regra que é super simples, vamos construir a equação que explica tudo. E essa equação revela uma coisa bem surpreendente e mostra como a matemática consegue sim colocar ordem no caos das ruas. Então vamos lá, primeiro passo, o engarrafamento fantasma. Vamos entender por que esse fenômeno, que parece brotar do nada, é tão comum na nossa vida. A cena é clássica. O fluxo de carros começa a diminuir, um motorista freia aqui, outro ali, e quando a gente vê, pronto, formou-se uma onda de lentidão. E o mais curioso é que essa parede de trânsito parece que está se movendo para trás, engolindo os carros que vêm vindo em velocidade normal. E olha, isso não é só uma impressão, não. É um fenômeno real e totalmente observável. E isso não é só achismo, viu? Tem prova científica. Dá uma olhada nesse experimento da Universidade de Nagoya, em 2008. A ideia foi simples. Colocaram 22 carros para rodar em círculo, pedindo para os motoristas manterem uma velocidade constante de 30 km por hora. O que aconteceu? Em poucos minutos, umas pequenas variações de velocidade apareceram. Essas pequenas flutuações foram crescendo, simplificando, até que, de repente, formou-se uma onda de congestionamento. E o mais incrível de tudo, ela começou a se mover para trás, contra o fluxo dos carros. Estava ali a prova. Os engarrafamentos podem nascer da própria interação entre os veículos, sem precisar de nenhuma causa externa. Ok, então a gente sabe que essas ondas nascem da interação entre os carros. Mas como, exatamente? Para entender isso, a gente vai precisar de ferramentas. A gente precisa traduzir o movimento dos carros para a linguagem da matemática. O primeiro conceito é super intuitivo, a densidade. Imagina tirar uma foto de 1 quilômetro de uma estrada. A densidade é basicamente quantos carros aparecem nessa foto. Se a pista está vazia, a densidade é baixa. Se está tudo parado, lotado, a densidade é alta. Simples assim, né? O segundo conceito é o fluxo. Agora, em vez de uma foto, imagina ficar parado num ponto da estrada, com um contador na mão. O fluxo é quantos carros passam por ali em uma hora. Ele mede a vazão da rodovia, tipo a quantidade de água que passa num ponto de um rio. E para fechar, a velocidade média, que conecta tudo. Mas um detalhe crucial aqui. Não estamos falando da velocidade num painel de um carro específico, mas sim da velocidade média de todos os carros naquele trecho como se fossem uma coisa só, um organismo. Pronto. Com densidade, fluxo e velocidade, a gente já tem o vocabulário básico para construir o nosso modelo matemático. Agora vem a base de tudo. É um princípio mas tão óbvio que parece até bobo. Mas é daqui que nasce uma matemática extremamente poderosa. É isso mesmo. Carros não evaporam no meio da estrada. Em um trecho fechado, a única forma de um número de carros mudar é se eles entram por um lado ou saem pelo outro. Essa é a lei da conservação de veículos, uma verdade inquestionável. E aqui que a mágica acontece. Essa ideia simples vira uma regra matemática poderosa. Basicamente é o seguinte, se em um trecho entram mais carros do que saem, a densidade lá dentro tem que aumentar, fica mais cheio. Agora, se saem mais carros do que entram, a densidade diminui. É a gente transformando uma observação óbvia numa ferramenta de cálculo precisa. É aqui que a matemática começa a trabalhar para a gente. Com a lei de conservação na mão, agora falta só uma pecinha para a gente montar o quebra-cabeça e chegar na equação final que descreve tudo isso. A gente já tem essa regra que relaciona a densidade e o fluxo. Mas para poder usar isso, a gente precisa saber como uma coisa se comporta em relação à outra. Como o fluxo de carros muda quando a estrada vai ficando mais cheia. A resposta para isso não vem da teoria pura, mas sim da observação de dados reais de tráfego.
E este gráfico, conhecido como diagrama fundamental do tráfego, nos dá a resposta. Olha só a primeira barra. Com poucos carros, ou seja, baixa densidade, o fluxo é baixo. Aí a gente vai adicionando mais carros e o fluxo sobe, até atingir um ponto máximo, a tal da densidade crítica. Mas olha o que acontece na terceira barra. Se a gente continua colocando o carro na pista, a densidade fica alta demais, a velocidade de todo mundo cai e o fluxo, a vazão de carros, despenca. É exatamente aqui que, matematicamente, nasce o engarrafamento. Juntando tudo isso, a lei de que carros não somem e essa relação que a gente acabou de ver entre fluxo e densidade, a gente chega nesta equação. Não precisa se assustar com símbolos, não. O que ela faz é genial. Ela descreve como a densidade de carros em qualquer ponto da estrada muda com o passar do tempo. É como se fosse uma máquina do tempo para o trânsito. Com ela, a gente não precisa mais só observar. A gente pode prever o que vai acontecer. E agora, vamos ver a previsão mais chocante e talvez mais contraintuitiva que essa equação nos dá. A equação LWE previ que, mesmo partindo de um trânsito fluido, podem se formar umas mudanças bem bruscas de densidade. Os matemáticos chamam isso de onda de choque. Para quem dirige, essa é a parede de carros parados que a gente encontra de repente na estrada. E a velocidade dessa onda? Bom, ao resolver a equação, a gente chega num resultado como este aqui, menos 15 km por hora. O sinal de menos é a parte mais incrível disso tudo. Ele significa que a parede do engarrafamento se move para trás, contra o fluxo dos carros, a 15 km por hora. É a matemática confirmando exatamente o que o experimento de Nagoya mostrou e o que a gente sente na pele quando está dirigindo. Essa frase resume tudo perfeitamente. Os carros individualmente estão tentando ir para frente, mas a onda coletiva de congestionamento está se movendo para trás. A matemática não apenas descreveu o fenômeno, ela previu ele quantitativamente. É a física do coletivo em ação. Então, no final das contas, o que essa jornada matemática toda nos ensina sobre o caos aparente das ruas? Bom, ela nos dá um poder impressionante. A gente pode prever onde e quando os engarrafamentos fantasmas são mais prováveis de surgir, podemos calcular com que velocidade eles vão se espalhar e, o mais importante, podemos dar ferramentas para engenheiros de tráfego projetarem vias melhores e sistemas de controle de velocidade que podem diminuir essas ondas antes mesmo que elas se formem. E essa é a grande lição. Um fenômeno que é frustrante, que parece totalmente aleatório e caótico, na verdade é governado por leis matemáticas claras. A matemática nos dá uma lente para ver a ordem que está escondida no meio do caos. E com isso, nos dá a chance de começar a gerenciá-lo. Então, da próxima vez que alguém estiver na estrada e precisar pisar no freio sem um motivo aparente lá na frente, vale a pena lembrar. Não é só um motorista azarado. É parte de uma complexa equação diferencial se desenrolando ali em tempo real. E aí fica a pergunta, o que se vai ver? Só um monte de carros parados ou a elegante matemática em plena ação?